Pessoal, o ideal é que você corte a madeira sem antes saber o que você vai fazer. Você vai, corta as madeiras ou essa oca, corta em vários formatos e acumula. Acumula galhos, acumula tábuas, bolachas, independente do que você estiver pensando em construir. Aí depois você vai, pega esses pedaços e junta eles e constrói as peças. Mas a primeira etapa é a de adquirir as madeiras, antes até das ferramentas. Estou mostrando para vocês aqui, é um estoque de madeira que ninguém daria nada. Quase todas elas ocas, ó, por isso que o vento derruba elas fácil. Não faz diferença na natureza, porque quando uma árvore dessa cai, outras centenas vão disputar aquele espaço. Então a primeira ideia seria cortar as madeiras. Se você não tem um sistema para cortar, que muita gente não vai ter, essa parte você pode terceirizar. Você localiza a árvore e contrata uma pessoa que trabalha para ir lá e cortar. Aí você vai falando, ó, corta assim, corta desse modelo. E pronto, aí deixa lá, independente de saber qual peça e o que você vai fazer no futuro. Aí depois você vai e começa a juntar elas, que é o meu caso ali, aquelas que tem aquelas peças. E qualquer móvel que você fizer vai ficar bonito, porque não é a natureza que já é bonita. Você só vai organizar ela de forma que ela vai ficar útil. Olha essa daí, né? Isso era uma mesma árvore. Aquela lá que eu mostrei para vocês que tem um oco menor. Ó. E aí cada parte dela vai servir para alguma coisa. Você conseguiu acumular um pouco de madeira, não precisa ser tantão não. Depois só unir e construir as peças, que é esse caso aqui, ó. Que eu tenho aqui, ó. Tenho todo tipo de formato aqui, então posso só ir pegando um, emendando com o outro. Depois que eu já sei emendar as madeiras, acabou. Aí qualquer peça que eu quiser fabricar aqui, que a pessoa fala, ó, eu queria isso assim. Você vai lá, junta uma com as outras, uma madeira com a outra e forma as peças. O perfeccionismo você tem que tomar cuidado com ele. Você não precisa de perfeccionismo para fabricar suas peças. Elas têm que estar bem feitas, né? Resistente, na umidade correta, no tratamento correto da madeira. Porque a madeira não é simplesmente eu ir lá e cortar ela e já vim para cá fazer meu móvel. Eu tenho que respeitar um tempo. Eu preciso respeitar um tempo onde ela vai trabalhar. A madeira, elas são fibras. E quando você corta essas fibras, ela vai trabalhar. Ela vai aparecer essas coisas. Ó. Trabalhar, que eu digo, ela vai entortar um pouquinho, ela vai... Você tem que respeitar um certo período. As fibras de uma madeira antiga, que é igual essa vigota aqui de baixo, deve ter mais ou menos uns 50 anos. Ó. Essa viga, que era de uma casa velha que eu comprei. Quando você corta, você vê que as fibras já é tipo uma massa, ela não é mais uma fibra. Parece que ela já se quebrou em milhões de pedacinhos e virou uma massa diferente dessa de cima, que a fibra está nova ainda. Então esse período entre um e o outro, ele tem que ser respeitado. Ele não precisa ser 50 anos, né, pessoal? Essa aqui tem 50 anos, mas é pelo menos um período. Você faz um primeiro monte assim de madeirinha, aí depois não te falta mais. Porque você vai trabalhando uma setinha e vai chegando outras. E pronto, igual aqui, eu tenho madeirinhas aqui que tem 5 anos que tá aí. E eu conheço cada pedaço desse. É incrível, mas eu conheço.
Cada pedacinho desse e de todos os outros. Já os móveis, alguns que vai por aí, quando eu vejo que é meu, mas não lembro nem de quando foi. Porque eles perdem o interesse. O artesão tem isso, ele faz o móvel, quando está pronto, ele perde o interesse, ele só quer que alguém vá usar aquele móvel e ele já quer partir para o próximo. Nós temos esse sentimento, que nos atrapalha às vezes, porque impede da gente valorizar nossas peças, né? Você só quer descartar aquele já para fabricar um outro. Beleza, pessoal? São umas dicas aí. Eu estou no desafio, que é fabricar aquele monte de lenha, né? Que ainda falta esses daqui, ó. Tava olhando eles daí. Falta esses daqui ainda para fazer uns pés. Eu mostrei lá fora aquelas tábuas que eu estou cortando para fazer os tampos. E vou usar galhos e tampos nesses móveis. Galhos e tábuas, né? Casqueiros. Ó, eu queria fazer um pouco também, vou tentar, vou ver se eu consigo fazer nesse mesmo desafio uns móveis sem galhos, né, usando mais só madeira oca e madeira descartada, com menos galhos. Aqui eu estou usando mais porque eu tinha mais galho, era um monte de lenha, mas toda madeira se aproveita. Beleza, pessoal? É isso. Qualquer coisa é só me chamar aí que eu dou as dicas. O nosso objetivo é reunir e organizar o máximo de artesãos nesse Brasil e ajudar o máximo de pessoas a conseguir sobreviver com isso, porque eu sei que no Brasil é complicado sobreviver com o artesanato. Ser artesão no Brasil é complicado, mas nós já nascemos com essa vontade e queremos fazer o que nós viemos para fazer. Então, vamos nos unir que tem futuro nesse mercado. Beleza, pessoal? Valeu, fiquem com Deus.